Bom, o inferno existe. O diabo, ele é real, ele é uma força muito grande, ele é maior do que Deus? Não. Mas, se ele não pode atingir Deus, ele quer atingir aqueles a quem Deus mais ama, o homem. Uhum. Então, A criação. A criação. Então, qual é o papel de Lúcifer? Nos levar a sermos seres decaídos. Uhum. E ele faz um processo de possessão. A possessão, ela tem vários níveis. É aqui que eu queria chegar. Uhum. Uma é infestação. Eu vou falar as mais fortes. Outra, a possessão. Outra, a indução. E outra, que só age no pensamento. A indução do pensamento é assim. O pensamento você não domina. Você vai dizer pensamento intrusivo. Já até sei onde que você vai no raciocínio. Não foi, não. Eu tô achando tão interessante. Eu tô aprendendo tanto. Continua. Mas tá, a gente levou, tá, o pensamento não intrusivo. Não é um intrusivo. É um pensamento que vem e que a pessoa alimenta. Então você alimenta aquele pensamento negativo. Eu entendi o que você tá falando. E ele vai induzindo você a agir por aquele pensamento. Deus manda um anjo da guarda para cortar São Pio de Pietreutina. Uhum. Mas como você não escuta, nós somos desobedientes a essa voz interior da consciência, ele começa aí a fazer ficar uma obstinação, que é o primeiro grau. Uhum. Você fica obstinado a errar, obstinado ao pecado, obstinado ao desejo da carne, obstinado a certos atos que você não faria normalmente. Entendi. É como se você tivesse vendido a alma, como se diz. Isso. Né? Aqui começa os famosos pactos. Uhum. Foi aqui que eu entrei, num caso. Porém... Quando você cede a isso e alimenta isso. E né? você vai incorporando. Alimenta os vícios, alimenta os pensamentos. Aqui pode acontecer um pacto. Uhum. Que pode ser de sangue, uhum. que pode ser um pacto de comida consagrada, que pode ser de blasfêmia, que pode ser um pacto. Gabriele vai dizer também, aqui pode também se manifestar, vai para infestação. Aí casa mal assombrada. Tem gente que vai, vou levar pancada, mas... Não, mas nós estamos falando até a doutrina da igreja, os preceitos de Bento. Né? Aí vem infestação, que casa mal assombrada. Claro, filho, eu estou falando diante de uma psiquiatra, de um psiquiatra. Pode ser imagens remanescentes, pode ser lixo do pensamento, da memória. Você tem várias explicações. Eu estou falando do ponto de vista teológico e espiritual. Alguma coisa lá dentro foi possuída. Essa separação, como é que eu vou te dizer? Esse divórcio que ocorreu durante muito tempo entre espiritualidade e ciência. Que hoje eu acho que a gente começa, pelo menos em algumas bolhas, ter consciência disso e, tipo assim, gente, aconteceu, mas a gente hoje sabe o que aconteceu e a gente está numa retomada aí de ter um equilíbrio entre fé, espiritualidade, ciência, começar a botar todo mundo na mesma mesa. Historicamente, nós sabemos que a igreja ela é uma estrutura muito grande, morosa. Toda estrutura, quanto maior ela for, mais lenta ela se torna. E ao longo da história, Idade Média, final da Idade Média, a modernidade significou, para alguns papas, sinônimo de ameaça do status quo, ameaça do ponto de vista de uma teologia mais rígida, ortodoxa. E sempre teve dentro da igreja adintra, quando eu digo adintra, é internamente, principalmente ali, quando veio Lutero, a Contra-Reforma, eu estou falando nesse período que a ciência começa a se tornar muito forte, a igreja teve que tomar algumas decisões que não sei se foram as mais certas, para resistir à reforma, à Contra-Reforma.
o desenvolvimento da ciência, a igreja bateu o pé em manter as estruturas. Teve o Concílio de Trento, que foi um grande concílio. O Concílio de Trento, muita gente fala de forma pejorativa com o Concílio de Trento. Não, o Concílio de Trento veio colocar os pingos nos is, veio ajustar as arestas. Mas a evolução foi muito maior. Quando chegou a evolução da ciência, a evolução industrial, a igreja não conseguia alcançar. Não tinha mais como. Não tinha mais como. Né? Então, ela parou. Ela deu uma parada, deu uma freada. E ao frear, houve essa ruptura. E essa ruptura da ciência com a religião, ela ainda existe até hoje. Tanto que você me faz essa pergunta e há quem vai dizer que, até agora, dentro da igreja, não dá para conciliar. Eu acho... Não, entendi. Tem gente que vai... A estrutura é muito grande, então você vai ter gente... Segmentos que vão dizer que jamais... Impossível. Que imagina telhar de Chardin. Não. Galileu Galilei, apesar que o Papa São João Paulo II, por mais que tarde, mas o fez, pediu publicamente perdão. Mas mesmo. a gente na igreja que não vai admitir. Depois, que vamos falar da evolução das espécies. Imagina como que você vai juntar o criacionismo com a evolução. Isso é um absurdo. Gente, eu quis só contextualizar. Que não, claro. Viu? Não, ele não é. Não é mesmo, já percebi que A gente é que é. É, a gente é. Aí, há pessoas que não querem ver que não há pontos contrários. Também acho. Que, na verdade, quando foi o processo de criação, foi lindo e evolutivo. Que a hora que um determinado ser teve aquele toque diferenciado de Deus e que um animal se transforma em um ser racional. Isso a natureza não faria. Usando uma linguagem muito simples. Do menos não sai o mais. Exatamente. Do mais sai o menos. Então, só pela criatura, você não tem essa explosão. Mas, padre, o Big Bang... Eu dei muita aula. Sim. Eu escrevo sobre isso. Mas tem gente que quando... Mas o senhor acredita no Big Bang? Eu falo, e se tiver, se foi, Deus estava lá. Com certeza. Já estava antes dele. Já estava antes dele. Entende? Então, é difícil para as pessoas entenderem que Deus é mais do que um ponto que você diz. Mas o momento em que aquele animal, seja o macaco, seja o lagarto, seja o que for, ele teve um toque divino, aquele toque lindo da Capela Sistina, que de Deus... Eu fico impressionado naquele Aquilo toque. é lindo. Deus querendo tocar e Adão com a mão assim, ó. Depois eu volto nele. Porque ele tem que esticar, né? Ele tinha que esticar, ele não estica. Ele não estica. Caramba, velho, ele fica com o dedinho aqui. Você já percebeu? Já. Eu fico olhando para aquilo e falo, estica esse negócio. Mas o autor é maravilhoso. Exatamente. Né? Então, se tocasse, mas a hora que a mão divina tocou na criatura, virou o homem, virou a mulher. É a criação. E por mais que a gente diga isso, e diga que o Gênesis é mítico, há pessoas que não estão preparadas para ouvir. Só que quando você diz que são histórias míticas, você não está dizendo que elas não existem. Você está dizendo que elas foram contadas de uma forma a ser compreendida. Generosamente entendida. Que você pode fechar o conhecimento hermeticamente e não deixar. Então, e aí... Ai, padre, eu perdi minha fé porque Adão e Eva não existiam. Existiu, meu filho. Existiu. Só que não foi exatamente naquela grau da tinta escrita e nem da pintura feita. Mas existiu. Em algum momento, criação sim. Existiu. Em algum